Tá. Boa noite a todos, meus irmãos. Não sei se tem convidados aí. Boa noite aos convidados aí também. Sou o Arno Urrich Júnior, coordenador adjunto estadual do Paraná. Essa live aí foi criada pelo nosso irmão Caran e nossas relações públicas da diretoria estadual aí. E dou as boas-vindas em nome da coordenação estadual a todos aí e passo a palavra ao Caran para nos explanar sobre o Iron Butt. Obrigado, meu querido coordenador adjunto, irmão Arno. O irmão Monticelli já daqui a pouco está chegando. Eu gostaria de reconhecer aqui entre nós o irmão José Matos, da Iron Butt Association Brasil. É um dos colaboradores os maiores trabalhadores na colaboração, né, do Iron Butt Brasil. E importante, obrigado pela sua presença aqui. É nosso irmão também, Bode do Asfalto, recém-coletado, escudado. Recém-coletado. E sem barba agora. Deixa eu registrar isso aqui. É que essa é outra versão em mim, outra versão que eu tenho da minha pessoa. Ok. Então, eu agradeço a todos por estarem presentes novamente e também à coordenação estadual pela oportunidade de estar organizando essa videoconferência, apresentando para vocês. Primeiramente, nós vamos falar dos desafios do Motoclube, que isso é importantíssimo, nós conhecermos os desafios que o próprio Motoclube possui. Na sequência, falaremos dos desafios do Iron Butt. E aí, no final, vou pedir a ajuda do irmão Zé Matos, para me ajudar a esclarecer os detalhezinhos. Nós dois vamos estar dividindo o microfone. Eu pediria a gentileza de todos desligarem seus microfones para não termos interferência, e no final, vamos fazendo as anotações e no final vocês fazem as perguntas, tá bom? A intenção, o objetivo dessa nossa videoconferência é apresentar inicialmente, como eu expliquei, os desafios do Motoclube, Bodes do Asfalto, e em seguida falarmos a respeito do Iron Butt, que é um desafio que os Bodes do Asfalto hoje estão muito motivados a participar. Nós, dentro do Motoclube, nós temos dois desafios que são específicos para os Bodes do Asfalto. O primeiro deles é chamado Comenda Bodes de Aço. Para que o motociclista possa conquistar essa comenda, que o símbolo está aí do lado, esse é o bode com a coroa de uma motocicleta, ele precisa ter feito dentro de um ano, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de qualquer ano, ele que escolhe, pelo menos 18 mil quilômetros. E não pode ser só 18 mil quilômetros de moto, né? Vamos dizer. 18 mil quilômetros de moto, pilotando a sua moto, ou não é necessário a sua própria moto, pode ser pilotando qualquer moto, desde que ele esteja com a identificação do motoclube, ou seja, colete, com brasão, se tiver uma camiseta, pilotando só de camiseta, com brasão, tudo bem, não precisa ter o colete. A sua moto tem que estar identificada, pode estar identificada, tem que ter alguma identificação do motoclube, na jaqueta, no colete, no capacete, onde for. Qual é o objetivo dessa comenda? Motivar os motociclistas do motoclube, os irmãos, né? Motivar os irmãos a viajarem de moto, usando sua moto, porque fazer 18 mil quilômetros não dá para fazer isso indo todo dia para o trabalho, não é esse o objetivo. Até pode fazer, né? Se quiser, mas não é essa a finalidade. É passear, rodar e visitar outras cidades, outras subséries, outras facções, né? E por isso que já está incluído nesse desafio, no mínimo, os 3 encontros padrão. 3 encontros tem que ter nessa relação. Ou pode ser um encontro dos Bodes do Asfalto da localidade, por exemplo, aqui, para quem reside na região de Curitiba, pode participar de um EBA, que é o encontro dos Bodes do Asfalto lá em Camboriú, em Guarapuava, em Palmas, qualquer cidade que tenha encontros, né? Pode ser um EBAR, que é regional, incluindo aí várias subsedes,
Pode ser um EBAR também regional, incluindo estados. Pode ser um EBAN, encontro nacional, ou o EBAI, encontro internacional. Não tem que ser necessariamente um de cada, pode ser só 3 EBAs. Pode ser 3 anos seguidos um EBAR, pode ser 3 anos seguidos um EBA nacional, um EBAN, uma coisa assim. O objetivo disso é estar encontrando com os irmãos, confraternizando e pilotando. Essa é a finalidade da comenda. Importante destacar também que não dá para se ganhar, conquistar essa comenda dirigindo, andando de carro. Esse não é esse o objetivo, é moto mesmo, tá? O objetivo é andando de moto. A outra comenda desculpa, voltando aqui. Para comenda bode de aço, não é necessário nenhum prévio registro, nenhum prévio, uma prévia inscrição. Então, o motociclista, o irmão vai, começa a rodar, roda, registra tudo. É importante fazer o registro. Não é só dizer que andou, mas tem que apresentar no final do ano, ou no ano seguinte, na verdade, fotos, pelo menos 10 fotos, de momentos marcantes dessa viagem de 18 mil quilômetros. Pode ser, por exemplo, como foi o meu caso em 2019, eu registrei Chuí, daí todo mundo vai saber que saí de Curitiba, porque eu moro em Curitiba e fui para o Chuí de moto. Então, com certeza, eu fiz essa quilometragem até o Chuí. Pode ser uma viagem para Belém, então você registra lá em Belém com a tua moto, todo mundo sabe que eu fui de moto para Belém. Então, você tem que fazer registros marcantes, assim, né? Nos eventos também, faz fotos lá com todo mundo, com as bandeiras, para marcar sua presença nesses eventos. Tem que ter, hoje, a forma crucial de se comprovar alguma coisa é foto com o celular. Eu também tive a oportunidade de fazer um registro, baixei um aplicativo que mostra endereço local, o endereço onde eu estou. Então, eu faço foto ali, marca a minha foto e o endereço onde eu estou. Isso ajudou a comprovar a localização e os 18 mil quilômetros, todos eles foram comprovados. Tá? Próxima comenda do Motoclube Bodes do Asfalto é a chamada Cavaleiro Hugues de Paiens, ou Hugo de Paiens. Qual é a finalidade e qual é o desafio? Visitar todos os 27 estados e o Distrito Federal. Fazer a visita de motocicleta, preferencialmente, usando o colete do motoclube. E tem 3 estados que não precisam ir de moto. Você pode ir de avião, porque a dificuldade de acesso pela rodovia é muito grande. São os estados do Amazonas, né, a capital Manaus, Roraima, Boa Vista, seria a capital, e Amapá, que a capital é Macapá. Mas eu vou dizer uma coisa, contar o segredo. É possível, sim, visitar de moto. Quem quiser aceitar o desafio maior, por exemplo, ir até Manaus e de Manaus alugar uma motocicleta e rodando até Boa Vista, pode fazer. Eu fiz isso ano passado. Se alguém quiser, por exemplo, ir de moto até Rio Branco, no Acre, por exemplo, que é estrada tranquila, e continuar depois fazendo lá para cima, fazendo 319 de moto, pode ir também. Todos esses locais podem ser feitos. Nós temos o irmão Ézio Bianchini e Vitor Meurer, da nossa subsérie Curitiba, que eles foram com suas motos até Belém, pegaram uma barca, uma balsa, né, um navio, atravessaram de navio e foram até o Oiapoque. Ou seja, fizeram Macapá e aproveitaram e subiram até o Oiapoque lá, de moto. Claro que a moto foi no navio, porque naquela região não tem estrada mesmo, né? O que é obrigatório nessa visita? É contato com alguém da subsede ou das facções onde está sendo visitado. Isso é obrigatório, também é requisito. Estar com colete de moto e visitando. Esse contato, ele pode ser feito de várias maneiras. Os irmãos podem fazer prévio agendamento,
Então, já liga entra numa lista de contatos ali que nós temos no Motoclube, liga para o coordenador ou para qualquer irmão que você conheça lá e fala, ó, estou indo aí, vou chegar daqui 2 dias, avisa, né? Faz esse contato prévio avisando e os irmãos recebem. Como aqui em Curitiba nós temos recebido todos os dias, durante todos os meses do ano, vêm os irmãos de fora visitar a capital e fazer a foto. Não é obrigatório fazer foto no Palácio do Governo, na prefeitura da cidade que está sendo visitada, não é. Essa comenda tem o objetivo de interação, é interagir com os membros da facção, conhecer os irmãos, confraternizar, jantar, almoçar, fazer um café da manhã, qualquer coisa assim. E ele, então, é concedido a todos os motociclistas irmãos do Bode do Asfalto que completarem os 27 estados. Aqui do lado esquerdo da nossa tela está o PET que será concedido, é esse mesmo, bonitão assim, retangular, Comenda Cavaleiro Rio de Paense. E ele mostra todas as bandeiras de todos os estados, tendo o Motoclube e também o brasão dos Templários, porque Hugo de Paense foi um templário. Ele tem uma história por trás disso, né? Por que se chama esse Hugo de Paense? Nós sabemos que os templários, eles eram os guardiões da região ali da Palestina e tudo mais. Então, e eles também tinham esse contato. Eles se deslocavam das terras de uma cidade para outra e entravam em contato com os outros cavaleiros. Então, a ideia, a história surgiu a partir daí que eles tem essa interação entre os cavaleiros templários naquela época. Não tem prazo como o bode de aço. Bode de aço você tem que fazer de janeiro a dezembro de um determinado ano. Se por acaso, naquele ano que eu estava fazendo a comenda Cavaleiros de Aço, bode de aço, desculpe, que estava fazendo bode de aço e por acaso eu não consegui completar 16 mil quilômetros, 18 mil quilômetros, se só 16 no ano, não adianta. O outro ano zera, eu começo tudo de novo. A partir do primeiro quilômetro, e eu tenho que registrar na minha motocicleta, no odômetro, o mapa e tudo mais, os 18 mil. Na Hughes de Paense, se há 10 anos atrás eu fiz uma visita a uma subsede, interagi com os irmãos, estava de moto, fiz uma foto com eles, eu tenho esse registro, já está valendo, eu só preciso fazer as outras 26 fotos. Então, eu não tenho tempo, posso levar 30 anos dentro do Motoclube fazendo essas fotos aí sem problema nenhum. O que importa é completar os 27 capitais. Então, esses dois são os mais importantes desafios, os dois grandes desafios do Motoclube. Nós poderíamos considerar ainda um grande desafio para nós, motociclistas do Bode do Asfalto, que é o Bode Master, que consiste em permanecer dentro do Motoclube ativo, participando, sem ter se ausentado ou pedido afastamento durante 10 anos. Esse também é um desafio que, no meu ponto de vista singelo, humilde, eu diria até que deveria constar não só estar dentro do Motoclube, mas pelo menos participar de eventos, né? Tem alguns Podmasters que estão no Motoclube e nunca mais vimos, mas tem aí 10 anos e recebem a comenda do Podmaster, por ele ter permanecido. Eu entendo que deveria ter um adendo a esse requisito, que seria, além dos 10 anos, participar no mínimo uma vez por ano, né? Para os mais idosos, hein? Uma vez por ano, pelo menos, de um passeio. Mas não existe esse requisito, tá bom? Agora, falando sobre o Iron Butt. Iron Butt quer dizer bunda de ferro, né? Dado um registro internacional, um desafio internacional que já existe há muitos anos, e aqui no Brasil a entidade certificadora é a Iron Butt Association Brasil, na qual hoje o nosso presidente atual é André Carrazzoni. E como eu mencionei no início, nós temos aqui a participação do Zé Matos, um dos maiores
e mais importantes motivadores e colaboradores do Ironbutt Brasil. Sem esses dois nomes e sem alguns outros nomes que estão entrando aí para ajudar, somar ao Ironbutt, seria muito difícil atingir a meta no Brasil de estar certificando os nossos viajantes e desafiadores. Nós sabemos que o Ironbutt não se restringe só aos bodes do asfalto, isso é porque é uma entidade que existe antes dos bodes do asfalto, já nos Estados Unidos, só que o desafio maior, a maior dificuldade do Ironbutt Association dentro para os nossos motociclistas brasileiros, e eu me permitam contar essa história rapidamente, é que antigamente, há uns 5 ou 6 anos atrás, talvez um pouco menos, as certificações eram feitas exclusivamente nos Estados Unidos. Um ano. Um ano atrás? Um ano. Vai fechar um ano agora, 10 de maio. Opa, maravilha, obrigado pela correção. Então, até há mais de um ano atrás, era feito nos Estados Unidos. Aí sim, levava-se cerca de 2 a 5 anos para se ter um certificado. Então, muitos brasileiros fizeram há anos atrás e não tinham, tem uns que até hoje não receberam, né? Agora, já foi colocado tudo em dia. Já. Todos que estavam atrasados, e tinha pessoas de 2013 que nunca tinham recebido seu certificado, não havia não houve contato dos Estados Unidos com essas pessoas. E aí o André, a primeira atitude do André quando assumiu ali, que a gente conseguiu trazer o Ironbutt, foi zerar essas pendências que haviam. Deve ter uma meia dúzia aí, pelos comentários que eu escuto e que chegam até mim aqui, de pessoas que ainda não têm. Sempre que eu escuto, eu chamo a pessoa, a gente tenta buscar o e-mail que mandou e tal, e certificar essa pessoa para que ela tenha reconhecido o desafio que ela fez. Bacana, isso bacana. Nós temos aí mais de 75 membros inscritos no Ironbutt Association, no mundo inteiro, e em todos os lugares, todos os países em que tem essa possibilidade de circular motociclistas, existem os desafios. O desafio do Ironbutt, diferente do bode de aço e Rugby de Paense, ele tem a peculiaridade da questão tempo, não só distância, mas contagem contra o relógio. É um desafio não só de quilometragem, mas é um desafio contra o tempo. A gente, os mais leigos chamam isso de corrida contra o tempo, né? Nós precisamos cumprir os desafios dentro do relógio, dentro da marcação estabelecida para cada um dos desafios que eu vou daqui a pouco apresentar. E essas viagens, esses desafios, eles precisam ser realizados sempre de forma segura, como qualquer outro desafio. Muito mais o Ironbutt do que qualquer outro programa de desafio que existam em qualquer outro motoclube, até mesmo lá no Fazedores de Chuva. Quando você está tratando de velocidade e tempo, nós estamos correndo sempre precisamos nos preocupar principalmente com a questão de segurança. Então, daqui a pouco, vamos explicar aqui, né, Zé Matos, vamos explicar como que podemos proceder da melhor maneira essa questão de segurança. No mundo inteiro, são milhares de entusiastas com o objetivo de cumprir esses desafios da Ironbutt Association. E esses dados todos que nós estamos apresentando aqui, eles estão lá no site da Ironbutt Association Brasil, estão em português, e é bem fácil de buscar essas informações depois, se quiserem tirar essas dúvidas. Lá o slogan mais popular é: o mundo é o nosso parque de diversões. Então, o desafio não se presta somente a você conquistar desafiar esses limites, mas tem que ter o momento do prazer, do passeio. É para se ter desafio, você está despendendo, na verdade, não só o seu tempo, mas o seu momento de lazer como uma forma de desafio pessoal. Cada um tem os seus problemas, cada um terá suas dificuldades a serem enfrentadas nesses desafios, mas precisa fazer isso também como forma de diversão, né? Não somente em busca de
certificado e ter o título, a titularização, né? Aqui nós citamos os mais populares desafios do Ironbutt. O Saddle Soar, que significa sela. Sabe aquela sela de cavalo? Essa significa a tradução de Saddle Soar. Você imagina estar sentado num cavalo durante muitas horas, 24 horas sentado no cavalo, né? Então é daí que surge a ideia de estar 24 horas em cima de uma sela de moto, percorrendo aí as quilometragens. Então, o primeiro, que é o Saddle Soar, 1.600 quilômetros em 24 horas. O Saddle Soar 2000, o 2000, são 2.000 quilômetros em menos de 24 horas. Daqui a pouco vamos explicar o que significa esses horários aí, para não ter dúvida, tá? O Bun Burning, que significa assador de pão, que é percorrer 2.500 quilômetros em 36 horas. Depois, o Bun Burn Silver, que é prata, né? Seria a medalha de prata, como se fosse. Seria 2.500 em menos de 36 horas, né? De 24 horas. E o 2.500 quilômetros, que é o Bun Burn Gold, em menos de 24 horas. Então, você tem aí uma série de desafios maravilhosos para se fazer. Existe dentro desses programas, ainda, além dos programas desses desafios mais populares, existe um programa chamado Mile Eater, o comedor de milhas. Quando você faz uma somatória de desafios. No mínimo 2 desafios, você vai, que é o Mile Eater, que é o Mile Eater Basic. Você fez 2 desafios diferentes. Por exemplo, eu escolhi lá, vou voltar lá. Eu faço o Saddle Soar 1.600 em 24 horas, depois eu faço o de 2.000 numa outra oportunidade. Só um exemplo, né? Em 24 horas. Então, eu tenho 2 desafios diferentes, quilometragens diferentes, são considerados 2 desafios, e eu teria, então, direito a uma certificação básica a mais. Além daquele que eu fiz, dos que eu já fiz, eu vou ter um prêmio, digamos assim, pelo acúmulo de desafios. Aí tem o bronze, silver, gold, platinum, titanium, diamond e o black. Agora, imaginem vocês o motociclista que vai chegar no black. Qual a quantidade de desafios que ele deve ter para chegar nesse black. Então, você vai galgando aos poucos, vai fazendo, né? Fala aí, Zé Matos. Zé Matos quer comentar alguma coisa? Libera o áudio. Tem que liberar o áudio, Zé. Seu áudio está desligado. Aí. Perdão. No mundo hoje existem Black tem uma pessoa no mundo, Diamond tem 2 e Titanium tem uma meia dúzia. É algo absurdo. Rodar muito. É uma coisa insana, como dizem, né? Uhum. Vamos lá. Ainda tem o desafio chamado Coast to Coast, o Coast to Coast Series. Aqui da América do Sul, a gente pode fazer esses desafios indo do Oceano Atlântico para o Pacífico. E aí existem várias subcategorias desse desafio. O 2.500 quilômetros em 50 horas, depois tem o de 30, de 100 horas, 5.000 quilômetros em 100 horas. É uma série de desafios assim que vai depender de cada motociclista, de cada capacidade de cada um, né? Da capacidade de cada um. E tem uma coisa interessante, Caran, que antes de vir para o Brasil as certificações, havia apenas o Costa a Costa 50 horas, o Costa a Costa 50 horas Gold, que agora é Silver, e o Costa a Costa 100, que é ir e voltar em 100 horas. Todos os demais desafios que estão aparecendo na tela aí hoje já são motivados, já são criados dentro do Ironbutt Brasil, né, alinhados sempre com os Estados Unidos. Não se faz nada aqui sem autorização do Michael Kinboni, que é o presidente da Ironbutt Association. Então, os demais, 1, 2, 3, todos os outros desafios que estão aparecendo na tela já são desafios criados por nós aqui no Brasil, e venha por aí muita novidade para esse ano e o ano que vem, tá?
Bacana, bacana. Então, cada desafiante, né? Cada motociclista que quiser seguir, escolher um desafio desses aqui, e que queira receber a certificação, precisa, primeiramente, fazer uma escolha. E agora deixa eu contar a história rapidamente, a história da minha vida, que alguns já conhecem, né? Eu tentei fazer o desafio do Iron Butt por 12 vezes, em várias ocasiões da minha vida, desde 2007 até 2020, 2021, 12 tentativas. E eu vou dizer para vocês o seguinte, por que que eu não consegui nessas 12 vezes consecutivas? Por várias razões, mas as mais importantes foram, primeiro, fisicamente não estava preparado. Segundo, estava sozinho, não tinha apoio, não tinha motivação de ninguém. Ninguém sabia o que eu queria fazer, também não compartilhava com ninguém, não falava para ninguém. E, além do mais, muitas das vezes faltou planejamento. Mas como nós acabamos de descobrir que, de repente... e outra coisa que me desmotivava muito é pensar que eu levaria lá os 5 anos, pelo menos, para receber a certificação, porque até um ano atrás não era aqui no Brasil, né? Agora a gente consegue certificação em 30 dias no máximo, não sei quanto é que está o tempo. A melhor parte era esperar 2 anos, cara. Era muito, muito frustrante isso, né? Muito frustrante. E aí, a minha maior sorte, digamos assim, em encontrar irmãos do motoclube que estavam dispostos a fazer o desafio e me ajudaram, me carregaram junto nesse desafio, né? Eu já citei isso em outras lives aí, foi muito bacana, bastante produtivo, e a gente vai contar essa história uma outra oportunidade de novo. Então, aqui, primeira coisa que nós devemos fazer para ter sucesso no desafio. Escolher o desafio que você quer fazer. Escolher um desses aí, dentro da sua capacidade. Eu não consigo, Caranzinho aqui, não consegue fazer mais de 1.600 quilômetros agora, hoje em dia, não consigo fazer mais de 1.600 quilômetros em menos de 24 horas. Esse minha idade não dá, minha condição física, meu estado de uma série de infinidade de coisas, não consigo. Mas tem mais jovens ou irmãos mais animados aí que conseguem fazer isso aqui que nenhuma loucura. Né? Nós conhecemos um irmão do nosso motoclube aqui, é o Felizari, Fábio Felizari, que ele faria o maior desafio que tem aí dentro do Iron Butts com tranquilidade. Nós temos mais 2, 3 que fariam também com tranquilidade, que eu posso garantir aqui, e um deles está presente, que é o irmão Arno, com certeza ele faria isso com tirando de letra. E os outros 2 estão passeando hoje, que estão em viagem, inclusive. Não sei se eles estão querendo fazer os desafios Iron Butt escondidinhos, depois vai chegar aí o pedido de certificação, né? Que é o Maivitz e o Nascimento. Estão viajando aí para a costa do Chile. Então, o primeiro momento é decidir qual desafio se enquadra na sua capacidade, na sua condição técnica, como piloto, como conhecimento da sua motocicleta, como eu estou qual é a minha interação com a minha motocicleta também. Escolhido, e desculpem, esqueci de mencionar que existem mais uma infinidade de outros desafios, né? Eu falei que aqueles são os mais populares, aí tem uma big list, uma lista gigantesca de vários desafios para todo tipo de vontade. São 126 desafios no mundo inteiro. Que bacana. Alguns desafios podem ser executados em qualquer local do mundo, outros desafios são pontuais para cada região, país ou local em específico. São 126 provas. Aí tem muita variação, né? Então, só do Saddle Sore aí tem 1.000, 2.000, 3.000, até 10.000. Então, tem muita variação também dentro disso. Obrigado. Olha aqui o primeiro problema que eu enfrentei na minha vida nos desafios do Iron Butt. O planejamento. O desafio, qualquer viagem que você vai fazer, principalmente do Iron Butt, precisa ter, minha sugestão, né? Isso aqui, não estou dizendo que é regra, mas eu estou compartilhando a minha experiência, né? E da maior parte dos motociclistas que a gente tem conversado. Planejamento é a estratégia fundamental. 90% você vai
ganhar, conquistar, se planejando. Qual é esse planejamento? Escolher a rota, escolher o ponto seguro, escolher as paradas. Você precisa saber que a sua rota vai te dar um pouco mais do que só aquela quilometragem que você vai escolher. Eu vou me basear agora, para os exemplos, a partir desse slide, o exemplo que eu vou dar serão com base no Cerosor 1600, que é 1.600 quilômetros, que seria, na verdade, 1.610, tá? Em 24 horas, tá? Vou me basear nesse como exemplo. Então, eu preciso planejar, preciso conhecer a estrutura da minha motocicleta para saber qual é a autonomia que ela possui, porque eu vou precisar abastecer. E o abastecimento não pode ultrapassar 350 quilômetros, salvo engano. Você não pode ter pontos de parada menores ou maiores do que 350 quilômetros nesse desafio. Fala, libera. Matos, pode deixar teu áudio liberado já? Vamos conversando nós dois, interagindo aí. Na verdade pode ser 350, essa medida, ela é medida em milhas. Então, 500 quilômetros é o máximo que pode rodar sem apresentar comprovação. 500 quilômetros, né? Ótimo, então melhorou ainda. A maior parte das motos tem autonomia até 450. Não sei se tem alguma moto que chegaria a 500 da alta cilindrada, como nós costumamos usar, né? Em média, um tanque de uma moto, uma Harley Davidson, por exemplo, 450 quilômetros faz, né? Até chegar na reserva. Mas, assim, o planejamento estratégico precisa constar esses pontos de parada. Você precisa ter pontos estratégicos também para alongamento, descanso, uma breve refeição, um breve lanche, alguma coisa assim. Precisa pensar que o posto de combustível onde você vai abastecer nesse percurso escolhido, ele precisa estar aberto no momento em que você vai passar por ele. E aí, deixa eu contar a experiência que aconteceu no desafio que nós fizemos em 2021. No último posto de combustível, que era 3 horas da madrugada, estava fechado. Nós tivemos que rodar mais 70 quilômetros até o próximo posto para abastecer e fechar o nosso desafio de 1.600 quilômetros. Então, imagine se não existisse um posto de combustível em 70 quilômetros, ou se eu já estivesse na reserva quando chegasse no último posto, já era. Eu não chegaria no meu último desafio, não conseguiria cumprir o desafio, mais um problema se aconteceria. Então, todo esse planejamento é necessário ser feito. O que nós fizemos no nosso desafio, nos nossos planos, estabelecemos, inclusive, dentro do roteiro, quem faria pagamento do pedágio. Tem que estar no plano. Hoje em dia, no Brasil, são raras as rodovias em que nós cumprimos os desafios que não são pedagiadas. A maior parte das que nós escolhemos são pista dupla, com sinalização adequada, isso também é importante. Um pouco buraco, então, óbvio que isso presume que a pavimentação ela é mantida por uma concessionária de pedágio, né? E isso impõe a nós a necessidade de pagamento do pedágio. Por isso, nós estabelecemos critério de quem iria fazer o pagamento do pedágio, já os valores previamente combinados, já vistoriados, separado o valor de cada pedágio, para não ter que ficar na hora contando. Vejam, lembra que eu comentei que é corrida contra o tempo? Nós estamos correndo contra o tempo, não é só a velocidade. E outra, nós precisamos cumprir as leis de trânsito, nós não podemos ultrapassar nos radares que estão impondo uma velocidade de 60 km por hora, nós temos que manter a velocidade da estrada. Onde não há limitação, não há indicação de placas, sabemos que a lei de trânsito impõe uma limitação de 120, que é o máximo que está permitido na maior parte das rodovias brasileiras. Se nós formos aqui de São Paulo até Campinas, você tem a freeway naquela região ali, a via rápida, que o limite é 120. Então, é possível chegar com sucesso, obedecendo a lei de trânsito, sem correr riscos, né? E os outros 10% depois do planejamento é só diversão. Depois dos 10%, é só você cumprir aquilo que já está planejado.
Agora, você tem que pensar da seguinte forma: eu estou cumprindo um desafio para mim, é minha opção, eu que escolhi o local, escolhi o plano, escolhi o roteiro, escolhi as pessoas que vão estar comigo, combinamos juntos, estrategicamente, tudo que vamos fazer, mas eu preciso demonstrar, preciso provar para alguém, provar para a presidência do Iron Budget Association Brasil, que eu estou cumprindo o desafio para poder ter a certificação. Se eu não quiser certificação, não preciso nada disso. Eu só vou lá brincar de sair correndo aí, né, por qualquer lugar. Se eu cumprir. A gente está falando de desafio que vai valer uma certificação e um bottom, né, um patch. Cadê o meu? Está aqui. Esse aqui, né, e tem mais um outro lá embaixo. Então, é isso, a gente está correndo atrás dessas referências, dessas marcas, dessas recompensas. Então, nós precisamos controlar efetivamente, com muita cautela, cada momento em que nós estamos cumprindo o desafio. Aí aqui vou passar a palavra ao Zé Matos para contar o que nós temos de fazer na hora da saída. Na verdade, antes de vir para o Brasil, era necessário uma testemunha presente na saída, que ia assinar o documento. Você teria que ter no outro ponto de chegada outra pessoa para assinar esse documento. Com a vinda para o Brasil, o André Carrazzoni, em contato com o Michael Kilbone, cara, se eu tirar uma foto do primeiro cupom de saída, que é necessário para abrir o teu desafio, se eu pegar o primeiro cupom e tirar com o odômetro da minha moto, e eu pegar o último cupom e tirar com o mesmo odômetro, não serve como comprovação, não tem como isentar a testemunha? Aí o Michael Kilbone ponderou e tal, e eles acabaram entrando num acordo. Eu não sei se no mundo isso foi liberado, eu acredito que não, mas aqui no Brasil hoje não precisa mais a testemunha. Se tem algo mais importante, a testemunha podia estar em qualquer lugar e assinar qualquer dia aquele documento, né? Não quer dizer que ela estivesse lá. Agora, o cupom de saída com o odômetro é uma prova mais cabal impossível de início e de final de prova. Então, assim, tu não pode iniciar um desafio e finalizar um desafio sem ter o cupom inicial com o teu odômetro geral da moto, não parcial, então odômetro geral, o cupom inicial e o cupom final. Vale salientar que no cupom, se puder colocar alguns dados como a placa da moto, por exemplo, é algo interessante, tá? Mas não é requisito, pelo menos para identificar e saber que é o cupom de quem está realizando o desafio. Obrigado, André. Obrigado, Zé Matos. Vejam, como a gente precisa demonstrar, entendo, né, opinião minha, que não custaria nada, já que eu estou fazendo esse registro, que constasse todas as informações possíveis para não se trazer dúvida de nada. Imagine você fazer os 1.600 quilômetros, cumprir o desafio e chegar lá no final e verificar que o cupom está faltando qualquer dado importante, por exemplo, a placa da moto. E aí, puxa vida, como é que eu vou provar que é minha moto que fez aquele desafio, né? Então, quanto mais informações puder registrar, melhor. E aí nós temos uma sugestão muito importante neste momento, que é você abastece, faz tudo que tem para fazer primeiro, né? Se programa, se organiza, vai no posto de combustível, isso é a sugestão, porque o marco inicial, a melhor sugestão é que seja feita no posto de combustível mesmo, onde você vai lá abastecer. E aí, abasteceu, imediatamente faz uma foto desse cupom com o odômetro, não deixa para fazer depois, porque não vai dar certo, você tem que ter odômetro e já tem que estar registrado lá o cupom. Não adianta pensar e se esqueceu, já era, só vai fazer na próxima parada, daí já perdeu tudo, né? Quilometragem que você fez. E imediatamente manda para alguém, né? Não deixa só no celular, não. Por segurança, manda para alguém da família, ou um amigo que esteja acompanhando, para que deixe guardado isso daí. Vou te dizer porque eu fiz vários passeios ao longo desses anos aí, e em quase todos eles o meu celular deu pane, perdi um monte de fotos. Imagine você faz o desafio e chove no meio do caminho, esqueceu, não quer parar para proteger o celular, perde aquela foto que está só no teu celular. Imaginou que horrível que é isso? Né? Se for
o mais prudente possível é fazer os registros e mandar para frente. Na sequência, os próximos cupons não precisam ser feitos junto com o odômetro. Tá? Você pode, por questão de tempo, você só pega o cupom, marca lá o horário, o local que você parou, coloca, registra a placa, não precisa fazer a foto do odômetro também. Isso é desnecessário, mas se você está com tempo, com calma, está com tranquilidade, faça, mas eu acho que você vai perder tempo por uma coisa desnecessária. E o André até nem exige o cupom com o odômetro, ele só exige o primeiro e o último, e não faz questão que tenha o odômetro junto. E uma coisa importante também, que o André prega muito aqui no Brasil, por exemplo, vamos colocar todos os nossos dados dentro do cupom para comprovar da maior maneira. Parte-se do princípio que todos somos homens, né? E estamos agindo de acordo, né? E que ninguém vai burlar o negócio. Primeiro, um cara que vai para um desafio desse, que tenta fazer um desafio desse, dificilmente ele tem a índole de pegar e tentar burlar algum cupom, alguma coisa, até porque dentro do próprio sistema que o Ironbot tem, que não é só conferência de cupom, eles têm como identificar se houve alguma tentativa ali de burlar, de mascarar alguma situação. É importante comentar que o processo que é feito, a certificação, ele não é só verificação de cupom. Esse processo ele foi criado em 1983, e até hoje ele é um processo dentro de um sistema que é o mesmo que serve para certificar por exemplo, é o mesmo dos Jogos Olímpicos. Então, o sistema que um juiz tem dos Jogos Olímpicos para fazer as verificações, para criar a pontuação e tudo mais, é o mesmo sistema que é feito a verificação do Ironbot. Então, tem várias normas, tem vários quesitos ali que eles conseguem, na verdade, identificar se alguém tentou burlar o sistema ou tentou criar alguma situação para fazer, para obter uma certificação não da maneira correta. Existem os meios para isso e tem como verificar. Já existiu, por exemplo, casos de pessoas que foram certificadas e mais tarde tiveram sua certificação retirada porque alguma regra foi quebrada e eles retiram a certificação, teu nome sai da lista mundial e tu deixa de ser certificado. Obrigado. Então, dentro daquele primeiro passo que nós estávamos conversando, no planejamento, a gente procura escolher uma rota que seja segura. O que eu entendo como seguro hoje? A gente pode até fazer uma listagem de uma infinidade de coisas que caracterizam segurança para você numa estrada, numa rota. A primeira delas é o tipo de pavimentação. Fazer o Ironbot numa estrada sem pavimentação asfáltica é um risco terrível. Não importa se vai cruzar uma ponte, alguma coisa assim, ou se vai adiantar ou cortar caminho, isso não significa nada. A segurança de uma motocicleta hoje numa estrada pavimentada é muito maior do que numa estrada de chão. Não conheço ninguém que tenha feito o Ironbot em estrada de chão. Existe a prova, tá? Mas... Existe uma prova de 1.600 que dá para fazer só em estrada de chão e já tem brasileiro mapeando isso. Opa! Sério. Bacana, então. Para quem gosta de off-road, né? Sim. Bacana. Essa rota segura também, entendo que seria importante você pensar em pistas, em rodovias com pista dupla, como eu já havia comentado anteriormente. Rodovia com pista dupla tem o menor risco de você ficar preso no trânsito, ter faixa dupla que não pode fazer ultrapassagem, ter dificuldade com caminhões também, essa é uma outra questão que tem que ser analisada. Pistas com menos obstáculos possível. Caminhão, para nós, essas pistas, as rodovias mais importantes de transporte de cargas, para nós que vamos fazer o desafio, são um risco muito alto. Você fica preso, parado, e isso te toma tempo. E, além do mais, a ultrapassagem se torna cada vez mais arriscada. Então, se tiver uma estrada
com pista dupla, o mais reto possível, sem muitas curvas. Por exemplo, aqui no Paraná, ninguém vai querer fazer o rastro da serpente para o desafio Iron Butt. Você perde muito tempo com as curvas. Quanto mais reta tiver, melhor. E menos risco de cair. Curvas te dá uma necessidade de maior atenção nos fazer essas curvas. Então, menos obstáculo possível, rodovias bem pavimentadas, de preferência rodovias com luminosidade para aquele período que você vai fazer à noite. Isso também é importante. Escolher para o período noturno da sua 24 horas, da período noturno desse desafio, que caia numa região onde tenha luminosidade, que não dependa exclusivamente do farol da sua moto. Isso é importante, não quer dizer que seja a regra, são só sugestões, né? E talvez outras regras, outras sugestões que possam ser utilizadas aí, se o Zé Matos tiver alguma outra sugestão, quiser compartilhar agora, seria interessante, fique à vontade. Na verdade, se puder, o planejamento é fundamental, como o cara falou. Tem muitas pessoas que não planejam, simplesmente conhecem muito bem a região, acabam rodando 1.600 quilômetros em 24 horas, sem ter o planejamento. Eu prefiro porque, na verdade, eu gosto de sair do posto que eu abasteci e saber qual é o próximo posto que eu vou parar. Então, eu não tenho essa preocupação. Como é que está a minha quilometragem, como é que está a minha autonomia, esse posto está aberto, será que o próximo posto vai? Eu não quero ter isso. Eu sei o posto que eu tenho que parar, eu paro a cada 250 quilômetros para um Saddle Sor 1.600. Quem for fazer um 2024, recomendo uma moto com autonomia maior, né? Porque o grande segredo, na verdade, dessas provas é o menor número de paradas possíveis, para manter a tua média de quilometragem, para que tu possa completar. 1.600 hoje completa em 18 a 21 horas, 2.000 quilômetros completa em 21 a 23 horas para completar, paradas técnicas e tudo mais. Então, o planejamento ele é fundamental para isso, até para te saber se tu está dentro do teu tempo de prova adiantado, atrasado, até para organizar isso. Quem sai, na verdade, sem um planejamento, não sabe o desafio que está fazendo, pode completar com êxito, como muitos completam, porém, as surpresas acabam acontecendo, como o cara falou, algum posto fechado que você não viu, principalmente período de madrugada, né? Então, para evitar uma pane seca ou até mesmo comprometer a tua prova, é importante ter o planejamento. Eu acho que o Google Maps, aí, com várias ferramentas, aí, é bem tranquilo de se fazer. Obrigado. Quando nós falamos em 24 horas de desafio, são 24 horas do relógio, né? Não são, vou fazer em 24 horas, eu paro um pouquinho, completo o restante em 24 horas. Não, é desafio contra o tempo, como nós dissemos no início. Então, se, por exemplo, começar o seu passeio às 17 horas do dia 1º de junho, vai terminar às 17 horas do dia 2 de junho. Tem que terminar antes disso. E tem que percorrer esses 1.600 quilômetros, como é o exemplo que eu dei no início, tá? A quilometragem, como o Zé Matos acabou de mencionar, ela pode ser aferida por vários meios. Hoje tem o Google Maps, que é o mais comum, e nele nós podemos, inclusive, verificar postos de combustível. Eu não conheço nenhum outro aplicativo que seja tão prático, tão comum e utilizável contra o Google Maps, né? Tem um que eu utilizei muito tempo, que é o MapSource, que ele é utilizado muito para quem utiliza GPS da Garmin. Ele é fantástico porque eu prefiro até usar ele do que o Google Maps, tá? Para os meus planejamentos. Eu tenho até um vídeo, tem uns 35 minutos no vídeo lá, que eu fiz em 2016, que eu fiz tipo um manual, desde quando tu tem a ideia de ter a prova, o que precisa fazer, aonde buscar as informações. Claro que não havia o Iron Butt Brasil, né? Então as informações são baseadas naquela época. Então eu passo e fico um bom tempo desse vídeo mostrando como fazer a organização com o MapSource. Atualiza lá no site TrackSource e tudo mais. E se tu criar o teu roteiro dentro, possui um GPS da Garmin, por exemplo, tu cria o teu roteiro com as tuas paradas todas, joga para o Garmin e dá o start no teu GPS e ele te coloca nos pontos todos que tu determinou. Ele marca pontos de gasolina, tem como... Ele é bem melhor que o Google Maps, tá? No meu ver, porque tu já monta o teu planejamento
já sobe ele dentro do formato que é para o Garmin e dificilmente vai dar algum problema de, sei lá, algum bug no GPS, de marcar alguma coisa errada. Então, ele trabalha muito com coordenada e ele te coloca no pátio do posto sem erro nenhum. Eu usei muito isso na última prova que eu usei celular e eu já sabia os pontos, copiei as coordenadas e aí jogo no Google Maps lá e realizei para o Google Maps. E o TomTom Rider, é o TomTom AmiGo, ele é para celular, ele é tão bom quanto o Garmin. Para quem não tem o GPS da Garmin, baixa o TomTom Rider, que ele é tão eficaz, tão confiável como e vai no teu celular. Funciona offline, pode tirar teu chip, sair de casa sem celular, sem conexão, que ele vai te levar a prova inteira. Viagem para a América do Sul, o pessoal usa muito aí, em locais que não tem dados, né, para navegar, e funciona perfeitamente. Bacana, obrigado. Ainda bem que está gravado, depois a gente vai assistir de novo, só para pegar esses dados. Sim. Aí. O segundo passo, depois do planejamento, é coletar e anotar os recibos de combustível, como nós falamos no início ali. O primeiro e o último recibos são fundamentais, não pode ter nenhum problema, não pode ter nenhuma informação equivocada, erro de qualquer coisa, erro de data, erro de hora. E se você deixar para registrar o cupom muito tempo depois de abastecer, vai contar não do horário que você abasteceu, mas do horário do cupom, né? Conta o horário do cupom. Então, se a fila estiver muito grande, você corre lá, abastece rápido e dá um jeito, conversa com o frentista lá para te passar na frente, ou alguma coisa nesse sentido. Tem que dar os seus pulinhos para não dar erro. Primeiro e último recibo são fundamentais, críticos, né? E de preferência, como a sugestão é, sempre num posto de combustível. O primeiro e o último sempre combustível, não é nem de preferência, tem que ser de combustível o abastecimento. Pode colocar uma gota de gasolina e pegar a nota, mas tem que ter abastecimento, tá? Antigamente tinha uma cláusula que poderia ser posto de conveniência e tal, mas isso hoje é exigido o de combustível, de abastecimento. Bacana. O terceiro passo, então, é você já cumpriu o seu desafio, já fez tudo, deu certo, acertou, conseguiu cumprir lá os 1.600 quilômetros em 24 horas, em menos de 24 horas, e tranquilo. E aí precisa se organizar. Terminei o desafio, vou dar uma descansada, dorme bem, come, se alimenta bem, toma um banho, uma ducha maravilhosa, e dá uma relaxada, e no dia seguinte você para e coloca tudo no papel. Tem um formulário no site do Iron Butt Association Brasil, que você preenche e junta a documentação que está registrada lá no site. Feito isso, você pode até compartilhar o link do Google Mapa ou do aplicativo que utilizou para cumprir o desafio, porque fica mais fácil para a administração, para a presidência do Iron Butt Brasil, fazer o controle e verificar se está tudo correto, se está tudo em ordem, né? Aí está feito. Fora isso, no mais, é só se divertir com segurança. Essa, então, é uma recomendação da coordenação estadual do Motoclube Bodes do Asfalto para todos os motociclistas que vão enfrentar os desafios. E agora nós abrimos espaço aí para fechar aqui o meu compartilhamento e abrimos o espaço, conseguimos terminar em menos de 55 minutos. Que bacana! Cumprimos o nosso desafio. E aí vamos abrir o espaço para que vocês possam fazer as perguntas. Eu vou me permitir não precisar responder todas as perguntas que forem feitas, por isso que temos aqui um membro da Iron Butt Association Brasil. Na verdade, sim, vamos deixar bem claro uma coisa. Dito pelo André Carrazone, presidente do Iron Butt Brasil, tá? Se vocês encontrarem pelo Brasil algum representante do Iron Butt Brasil, informe essa pessoa que não existe representante no Brasil. O que existe aqui é um braço dos Estados Unidos e a única pessoa que tem algum cargo, na verdade, tem esse cargo para assinar o certificado. O André prefere que todos sejam considerados facilitadores eu, André Carrazone, qualquer outra pessoa que ajuda de alguma maneira, colabora com alguma informação, com alguma dica dentro do processo. Existem facilitadores no Brasil. Um deles tem uma função especial, que é o André Carrazone, de assinar o certificado,
ele assinando isso, ele é o presidente do Brasil hoje, mas o André nem gosta de ser chamado de presidente. Então, eu perguntei para o André, os caras estão dizendo que eu sou representante do Iron Butt, cara. Não, Zé, nenhum de nós somos. Tá, mas e aí, o que eu falo? Eu falo o mesmo que eu, cara. Nós somos facilitadores do Iron Butt nessa questão de simplesmente facilitar a emissão de certificado aqui no Brasil, o que veio trazer muitas pessoas que tinham desistido de fazer a certificação, retomarem esses desafios, porque hoje em 30, 40 dias, 45 estourando, tu recebe o teu certificado em casa. Isso era 6 meses, quando estava muito bom. A média era de 1 ano a 2 anos. E tem pessoas que nunca receberam o seu certificado. Então, isso no Brasil, para todos os motociclistas brasileiros, é um orgulho muito grande ter isso no Brasil. É a maior, não conheço. Tem aí o Fazedores aí de Chuva no Brasil, que é gigante, mas a nível mundial hoje, o Iron Butt, não conheço outra associação que tenha a mesma abrangência, assim, mundo todo, provas para cada região, locais onde é emitido certificado, como no Brasil agora. O Brasil é o 11º país a ser autorizado a emitir certificado. A Alemanha, se eu não me engano, desistiu de emitir o certificado e me parece que voltou a ser feito nos Estados Unidos. Então, são 10 países apenas, a não ser que a Alemanha tenha voltado, não tenho informação. São 10 países no mundo, fora dos Estados Unidos, que podem emitir a certificação. Um deles é o Brasil. Essa conquista levou 15 anos, eu acompanho isso com o André, 15 anos para a gente obter essa certificação aqui no Brasil, e poderia ter sido antes, se algumas pessoas não tivessem se apresentado como representantes do Iron Butt e aprontado algumas coisas no cenário do motociclismo, que atrasou aí, no mínimo, em 5, 6 anos, a vinda do Iron Butt para o Brasil. Mas hoje, graças a Deus, está tudo muito bem guiado pelo André lá, muito bem controlado por ele, e com certeza aí, no decorrer aí de mais alguns anos aí, o Brasil há de se tornar uma referência, assim como é o México hoje, no volume de provas que se faz durante o ano. Obrigado pela explanação histórica aí, bastante importante. Nós vamos passar, então, a palavra, aqueles que quiserem fazer perguntas, só levanta a mão aí, que eu estou olhando todo mundo. A Isabel Freitas está presente aqui. Cadê o Claudinho? Saiu? Tá aí. Tá. Se tiver pergunta, é só fazer. Levanta a mão, libera o áudio e vamos bater um papo. O Arno levantou a mão primeiro, depois o Negrissoli, né? Isso, meu. Na verdade, não é pergunta, é só uma posição aí. Você, cara, falou que já está com uma idade avançada aí para fazer um próximo desafio, alguma coisa. Mas está se fazendo, cara. Isso daí não existe, não, né, Zé? Tem cara. Carlos Padilha, o mano nosso lá, que o cara é monstro. É monstro. É monstro. 34 anos, se não me engano, né? Não. Vou comentar de uma pessoa. Ela faleceu agora em 2018. Pode procurar no Google aí. Ardis Kellerman. Ela tem mais de, eu não sei quantos milhões de milhas, tá, sobre uma BMW. Ela tinha 84 anos, participava do rally nos Estados Unidos. O rally americano do Iron Butt, ele consiste em fazer 10 mil milhas. Então, uma prova dessas aí de 1.600, 10 mil milhas em 11 dias. E a Ardis Kellerman, com 82 anos, participava de rally. E ela não participa, um caminhão atropelou ela numa cidade onde ela morava, e ela acabou falecendo. A BMW deu para ela uma moto nova, quando ela bateu 1 milhão de milhas, deu para ela, em reconhecimento, e ela é a mulher com o maior número de milhas com uma BMW no mundo, ela tem esse certificado. E ela é uma referência aí de que idade... Pô, e o Padilha, então, meu Deus do céu, né, cara? O Padilha é surreal. O que ele faz foi só um exemplo. André, foi só um exemplo. Monstro, né? Foi só um exemplo. O Negrissoli? Levantou a mão aquela hora, depois Saldanha. Isso. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem? Meu irmão, minha dúvida é, eu fiz meu planejamento aqui e meu trajeto 406 quilômetros para ir e 406 para voltar vai ser a mesma estrada. Tanto no início, que eu vou sair à noite, quanto voltar, é uma estrada que eu já conheço. Então, assim, desses 1.638 que eu programei, 812
eles vão e voltam pelo mesmo lugar. O risco de ter algum problema nessa certificação, entendeu? Nesse giro. Na verdade, assim, toda vez que tu fosse fazer um bate e volta, ou tu tiver algum vértice, ou tu vai dobrar à direita, tu vai mudar a tua direção na prova, necessariamente tu tem que ter um abastecimento nesse ponto para comprovar que tu teve até ali, né, para evitar de ser considerado como se tu pegou algum atalho ou fez algum percurso menor. Então, tu pode rodar os 400 quilômetros, vai até a parte mais extrema, abastece lá para marcar o teu retorno. E se tu tiver no teu percurso, dobrou a direita, esquerda, pegou um vértice, tem que fazer um abastecimento naquele ponto, que isso aí é um dos requisitos aí para que possa se certificar qual foi o trajeto que realmente tu efetuou. No seu caso também, você não precisa se preocupar, porque você necessariamente precisará pelo menos, se são 400 quilômetros, vai pelo menos um abastecimento você vai ter que fazer. E o teu abastecimento, você vai registrar, vai ter o cupom dele. Então, você terá o cupom da sua saída, do outro ponto onde você foi, e na volta já vai ser o horário diferente. É só você controlar isso também, né? Não, mas no ponto em que for voltar, tem que ter o abastecimento. Não importa que... eu abasteci, faz 50 quilômetros, agora vai ter que abastecer de novo. Vai ter que abastecer de novo para marcar da onde voltou. Bota uma gota de gasolina lá e volta. Saldanha tem... Desculpa, tá respondida a pergunta aí? Agradeço aos irmãos aí que já me mandaram o hino do Motoclube do Asfalto, que eu não fazia nem ideia que existia. Mais alguma pergunta aí, Negrisoli? Não, eu acho que respondeu. Na verdade, Assis vai ser minha cidade que eu vou abrir, fazer um giro e voltar, né? É que eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou mostrar o trajeto que eu fiz, talvez aí o irmão entenda melhor. Aí, aí eu estou vendo, nesse trajeto que eu estou fazendo, está vendo os cantos aí onde tu vai dobrar? Esses cantos aí tu vai ter que ter um abastecimento aí para comprovar, tá? Em cada um deles. Tu vai ter aonde muda a direção, direita, esquerda ou vértice, necessariamente tem que ter um abastecimento aí. Tenta fazer um planejamento que vá mais longe e volte para outra pista. O percurso que quanto mais longo for o bate-volta, melhor, porque tu vai te preocupar somente com a volta lá. Um roteiro circular ou quadrangular, não importa, ele vai ter os vértices, vai ter os retornos, vai ter onde aí tu tem que ter essa preocupação de ter esses abastecimentos e pode acontecer, de acordo com a autonomia da tua moto, que tu faça necessariamente o abastecimento aqui nesse ponto e eu estou chegando nesse ponto aqui, que é 50 km, eu tenho que abastecer de novo porque eu vou dobrar à direita. Então, aí o planejamento é interessante, entendeu? Primeira coisa, saber a autonomia da moto, quantos quilômetros a moto faz. Não numa velocidade extrema, assim, uma velocidade de 100, 110, 120, enfim, quando tu for rodar, quanto que faz a autonomia da tua moto? Faz 250. Cara, programa parada de 200 quilômetros. Não sacrifica a autonomia total da tua moto. Então, assim, o principal para mim seria quando eu sair de alguma rodovia, que eu vou pegar outra rodovia, eu ter esse abastecimento. Seria esse vértice que você me cita. Isso aí. Tá. Beleza. Cara, vou dobrar à direita aqui e não tem nenhum posto. Como é que eu faço? Cara, tem um posto aqui a 10 quilômetros onde tu dobrou, não precisa ser naquele ponto. Talvez no ponto onde tu vai... Mas tu tem que ter próximo daquele ponto ali uma comprovação de que tu pegou aquele caminho. Entendi. Uma coisa que eu uso nas minhas viagens, perdão, só usar, eu gravo ela no Strava. Aí o Strava me passa certinho todas as cidades que eu fui, né? Bota até como bicicleta elétrica lá. Me dá não tem problema nenhum. Tem o Wikiloc, tem vários aplicativos que acabam registrando o teu percurso. Para o Iron Butt, na verdade, depois de preencher toda a documentação, tu vai ter que lançar todos os pontos que tu parou no Google Maps, tá? Ele vai criar o roteiro todo e tu vai ter que gerar o link dentro do Google Maps e esse link tu manda no corpo do e-mail aonde tu vai mandar a documentação. Por que se pede o base? Mas eu já fiz no Wikiloc, eu tenho o log do meu GPS, eu preferi fazer no Strava para ter um padrão no mundo inteiro, que é o Google Maps. Então, existe um padrão desse arquivo, desse link, que é utilizado no mundo inteiro. O pessoal usa muito nos Estados Unidos como é que é o nome lá? Spotwalla. Estados Unidos lá, isso é mato. Eu nunca consegui usar aquele aplicativo. Já tentei várias vezes, não sou leigo e sempre dá errado aquele troço. Então,
para efeitos de padronização, link do Google Maps com todas as tuas paradas, tá? E gera um link e cola no corpo do e-mail quando for mandar a documentação que tu preencheu. Vai preencher uma documentação depois de realizar esse desafio. Ok. Obrigado, meus irmãos. Qualquer coisa, volta a perguntar de novo. Saldanha, por favor, à vontade. Boa noite, Caram. Boa noite, Zé Matos, demais irmãos. Uma dúvida apenas. Qual o critério que ficou estabelecido 1.600 quilômetros em 24 horas? Eu pergunto pelo seguinte, há um tempo atrás, nós tínhamos como bode de aço 12 mil quilômetros no ano. Passamos para 18 mil. Só que, ao passar para 18 mil, não foi levado em consideração o trânsito violento que nós estamos enfrentando nas estradas. Então, hoje, um indivíduo, para fazer 18 mil quilômetros, principalmente aqui no Sul, ele vai ter que ser um super-homem, porque senão não consegue, certo? Então, a minha dúvida é só essa. Eu tenho hoje 75 anos, sou bode do asfalto número 101 no Brasil. Olha aí. Já sou bode de aço, já sou bode master, bode de dinossauro também, toda essa coisa lá. Então, é só essa dúvida, Zé Matos. E agora Não, na verdade... Iron Body. Falta ser Iron Body agora. Falta ser Iron Body agora. Não dá mais. O Saldanha, na verdade, assim, existem duas provas CEDOL-SOR. CEDOL-SOR 1000, que aí é 1.000 milhas, então são 1.609 quilômetros em 24 horas, e o CEDOL-SOR 1.600K, que é 1.600 quilômetros, que, na verdade, é o CEDOL-SOR 1000, só que na nossa medida aqui do Brasil, que a gente se mede aqui em quilômetros, não se usa as milhas, né? Então, praticamente é a mesma prova. Ela deriva do 1.000 milhas americano. Para o Brasil, 1.600K. Não precisa ser 1.609. É 1.600 mesmo, mas a gente dá a dica para que as pessoas façam 30, 40, 50 quilômetros a mais, porque o odômetro, às vezes, ele não marca a distância correta. Eu já tive prova onde eu fiz 1.570 quilômetros e não certifiquei. Por conta do odômetro, eu não dei bola. Depois, isso foi minha segunda prova. Depois é que eu fui me antenar para isso. Então, tem uma prova minha que eu rodei toda ela, não certifiquei. Só fui me dar conta disso depois, e os americanos não certificaram, porque deu 1.570 no Google Maps. Entendi. Mas o porquê, então, em 24 horas? 24 horas porque é um desafio, na verdade, né? É um desafio que tu consegue cumprir ele tranquila. É porque, assim, parece ser uma coisa absurda que não dá para fazer. Mas com paradas técnicas, por exemplo, eu tenho a minha parada técnica de prova no 1.600 é 10, 10, 15. 2 paradas de 10 e uma de 15. E eu faço 7 paradas numa prova. 7 paradas. Com a moto que eu tenho hoje, 7 paradas. Considerando a primeira e considerando a última, a gente está falando em 9 abastecimentos. Então, tu consegue fazer com paradas estratégicas 10 minutos e 15, se tu manter essa regra, a tua média se mantém de uma maneira tranquila para te fazer a tua certificação em 18 a 21 horas, sem sombra de dúvida, podendo, inclusive, tu pode programar, por exemplo, no meio da prova, até se o Negro Soli estiver ainda conosco aqui, tu pode programar, por exemplo, numa das voltas que está dando pela tua região, tu pode pegar no meio da prova e passar em casa e dormir 2 horas, 3 horas, e completar o restante da prova, porque tem uma margem boa aí de 4 horas para completar. Então, isso aí foi comentado pelo Odair, né? Nós temos lá o canal da Arambut no YouTube lá, tem várias entrevistas com várias pessoas, com dicas assim, de ouro mesmo, aprendi muito no canal. O Odair é que ele faz um 8, na verdade ele faz um 8 a prova dele, o 8 no meio do percurso dele é a casa dele. No meio da prova ele chega em casa, bota a moto na garagem, vai dormir, acorda, toma um banho, faz um lanche, e completa a outra metade da prova com tranquilidade. Então, é bem tranquilo para completar isso. A 2024 já é um pouco mais pesado, tu não vai ter muito tempo para descansar, né? E ainda tem algum pneu furado, alguma situação de alguma barreira ou trânsito que vai te prejudicar um pouco. Eu completei com a minha esposa na carona, aí eu aluguei nessa questão uma GS 800 Adventure com tanque maior, e eu programei paradas de 300 quilômetros. Então, eram tiros de 300 quilômetros. Nós completamos em 22 horas e meia. Eu e ela na minha carona, eu completei em 22 horas e meia. 2024. Muito
obrigado, Caram. Estou satisfeito. Vamos ver. Quem mais tinha levantado a mão ali? O Botega tem alguma dúvida? Hélio Celso, Cláudio? Faz aí. Tá tranquilo, foi bem explicado. Eu tenho, só título de informação, a data que a gente escolher para fazer o Iron Butt, a gente tem que registrar a data ou basta a gente sair e registrar a quilometragem? Ou tem que Não precisa... a data que vai ser feita? Não precisa comunicar a ninguém, tá? Tu faz o teu planejamento, escolhe o teu roteiro, determina uma data. É muito importante isso, está perguntando assim, tu pode, por exemplo, determinar uma data que vai fazer nesse sábado agora, sai para fazer o desafio, por algum motivo se sentiu cansado ou não se sentiu apto a realizar o desafio, ele é um desafio, ele é uma tentativa de uma certificação. E a gente prega muito isso, qualquer problema que tu não consiga, por acaso, completar, não é demérito nenhum, muito pelo contrário, é uma questão até de sabedoria, de abortar uma prova. Eu abortei duas provas que eu não realizei, não me senti à vontade, não me senti confortável para fazer. O que o Caram comentou aí, eu recomendo para todo mundo que for lá no canal Iron Butt, lá no YouTube, assistir no mês de junho, tem uma entrevista lá com o Mazo, né, o Sidney Mazorana, e o Aristides. Eles comentam o seguinte, que esse desafio, na verdade, tu deve fazer ele que tu esteja te divertindo fazendo isso. A essência desse negócio é se divertir fazendo isso. Isso se tornar uma obrigação, se tornar algo pesado, se tornar algo incômodo, cara, não vale a pena nem fazer. Tá? Então, cada um tem a sua motivação, óbvio, né? Cada um tem o seu propósito, mas ter a certeza de que completar um desafio não necessariamente precisa... Tá aí, o Caram é um case meu, e eu uso o exemplo dele aí com todos. O cara tentou 12 vezes até concluir o desafio dele. Eu, na quinta, eu não tenho essa persistência, eu teria desistido na quinta, não teria fazendo parte do Iron Butt. Eu sofri um acidente na primeira prova, que me deixou... Eu dormi em cima da moto. Outra coisa muito importante, na BR-153, entre Caçapava do Sul e Bagé, eu dormi naquelas curvas e eu fui para o mato. A minha moto caiu em cima de uma árvore, eu caí no barranco, quebrei o braço, foi uma história. Eu aprendi muito com isso. Sono, nada resolve o sono a não ser dormir. Chiclete, Red Bull, café, cantar a música dentro do capacete, cara, vai dormir em cima da moto e vai causar um acidente. O Saddle Sore 2024 horas com a minha esposa, eu parei para dormir em Bossoroca, aqui no Rio Grande do Sul, porque deu sono, dormi no pé de um pinheiro, dormi 15 minutos, e nós ia até Joinville, eu parei em Imbituba, Santa Catarina, deitei numa árvore de novo e dormi 20 minutos, porque eu sei o que é o sono e eu respeito muito isso. Eu estava agora indo para um encontro aqui em novembro, no Rio Grande do Sul, e deu sono. Eu parei num posto de gasolina, sentei numa mesa, botei as mãos em cima do braço e dormi 15 minutos. A moça veio me acordar para saber se eu estava bem. Senão eu precisava tirar esse cochilo aqui. Cara, 15 minutos tu recupera a tua bateria, recarrega a tua bateria, no mínimo 3 horas, 3 horas e meia, dependendo de cada organismo. Não tem Red Bull e qualquer outro suplemento ou alguma coisa que vá tirar o sono. Então, o sono é um fator, para mim, brutal. Eu pisquei em cima da moto, o próximo posto eu estou parando, e se ele estiver muito longe, eu vou encostar em algum lugar e vou tirar um sono. Não sigo mais viagem, porque ele te derruba, tu não consegue vencer o sono. Não tem como. Tu vai cair, Eu fui desligado em cima da moto, por causa do sono. Perfeito. Era isso aí. Desculpe, Cláudio, eu coloquei você no mudo porque tem uma interferência aí no som, tá dando um... Tá? Eu acho legal também, Caram, comentar a respeito de a vinda do Iron Butt para o Brasil. O pessoal começou a ir para o site, e pesquisar diversas provas, tá? Então, hoje tem provas que a gente não fazia nem ideia que existia. Prova, por exemplo, do equinócio e do solstício. Muito bom. Tá? Se tu fizer o equinócio de entrada, de saída, solstício de entrada, de saída, dentro do mesmo ano, tem uma certificação das 4 estações.
tem uma certificação para cada período desses, de equinócio ou solstício. Fala, Saldanha. O som. Eu acho que ele está se despedindo, que Aí. é o horário. Eu preciso me retirar, quero dar um abraço a todos vocês. Caramba, muito obrigado. Eu estou precisando sair, tá? Muito obrigado. Certo, Saldanha, obrigado. Forte abraço. Obrigado pela presença e a companhia. Um abraço para todo mundo. Até mais. Outra certificação bem importante são as de moto com baixa cilindrada. Então, tem aí scooter abaixo de 300 cilindradas, é o Insanity Gold, abaixo de 300 cilindradas. E também quem fizer com moto abaixo de 250 cilindradas vai ter uma certificação, não uma certificação, vai fazer parte de um clube, que o nome vai para uma lista, que é o Not Right Riders. Então, tipo, pessoas não muito certas da cabeça, né? Pilotos não muito certos da cabeça, em completar um desafio desses com uma moto de baixa cilindrada. O que eu não acho muita coisa, porque eu fiz o meu CC, o meu Costa a Costa, que eu fiz em 50 horas, eu fiz com uma Teneré 250. Ninguém acredita, mas está lá no certificado e está lá na documentação, lá bem explícito lá essa certificação. E depende, é muito pessoal, tá? É muito pessoal. Tem pessoas que fazem numa CG e tem pessoas que não conseguem fazer numa GS 1200. Então, é muito pessoal de cada um isso. Poder realizar é para qualquer um fazer isso, entendeu? Primeiro tem que querer fazer isso. Não vai ser feito 1.600 quilômetros para testar, para ver se é legal. Tem que estar dentro de ti essa questão do desafio mesmo. Mas é bem interessante. Sabe, hoje me perguntaram a respeito desse desafio dos 300 cilindradas, a dúvida que surgiu. 300, que na verdade no registro da moto é 299 cilindradas. Está valendo, né? Pelo desafio 300. Está valendo. Não sei se está aparecendo aí para vocês aí a imagem. Tá sim. Está aparecendo? Esse é o Scooter 1000. Esse é o Scooter 1000 Insanity, tá? Gold. Então, para quem fizer aí com scooter abaixo de 300 cilindradas. 299 para baixo. E a moto, que é o Not Right Riders, aí 250 para baixo. Mas é bem legal. São certificações diferentes que a gente não fazia nem ideia que tinha. Tem a certificação do sorvete, o ice cream. Tem uma certificação nos Estados Unidos que tu tem que comprar, a cada parada tem que comer não sei quantos ovos. Que mais, cara? Qual é a outra? Deixa eu ver. Bom, o próprio rally dos Estados Unidos, o André Carrazzoni já está bolando um rally não de 10 mil milhas, mas de 5 mil milhas. Aí não sei qual é o formato que ele vai fazer, ele está configurando isso. O rally não é só fazer as 1.000 milhas no dia. Você tem que ir em algum ponto determinado do percurso, tá? E vai ter que ir lá fazer uma foto, sei lá, na frente de uma igreja, na frente de uma prefeitura, como é no fazedor, alguma coisa do tipo. Isso, dependendo do ponto e da dificuldade de fazer isso, te gera uma pontuação. Então, todos vão ter que bolar a sua estratégia. Dentro dessa estratégia, vai receber uma pontuação, que vai te dar primeiro, segundo ou último lugar dentro do rally. Então, a gente está aí, não sei se para esse ano ou para o ano que vem, o André deve disparar aí o primeiro rally do Iron Butt Brasil. A gente está bem ansioso aí para ver como é que vai ser o formato desse desafio aí. Tem muitos dos nossos motoclubes que vão gostar da ideia. Então, Márcio, deixa eu só comentar aqui que acabei não falando, porque não era a intenção assim, de nos estender muito, inclusive nós temos aí só mais 10 minutinhos, mas explicar que a grande quantidade de motociclistas fazendo o mesmo desafio na mesma hora não é producente. Quanto menor quantidade possível, faz em dupla ou em trio, no máximo 4. 3. Máximo 4. Nós fizemos em 4, fizemos 2 duplas naquele desafio de 4, dividimos em 2 duplas. Então, 2, cada um cuidava da sua dupla, né? Então, foi bem bacana, foi bem tranquilo. Se acontecesse algum inconveniente, um apoiava o outro. E também outro detalhe que é importante, na questão de acidentes e segurança. Eu não sei dos outros, mas se eu tivesse num grupinho, eu que estivesse fazendo qualquer desafio, e se um deles tivesse algum problema de acidente, eu não tenho como continuar. Eu não teria capacidade psicológica para continuar
o meu desafio sozinho, deixando para trás o irmão que ficou acidentado de forma desamparada. Eu cortaria de imediato, abortaria de imediato o desafio. Não é essa a finalidade, não é a questão de... Não existe disputa. Isso que é importante. O desafio é coisa pessoal. Eu não estou competindo com ninguém. E, claro que acidentes com motos, nós estamos sujeitos a acidentes com moto, escorregar na pista, óleo na pista, coisas desse tipo. É possível, acontece. Nós dormir na pista, acontece. Dormir também. E aí, quando em grupo, a gente faz comunicação, né? Coloca comunicador, todo mundo se conversando, batendo papo, viu que o outro ficou em silêncio, já começa a ficar preocupado, chega junto. Viajar em grupos pequenos é interessante, é gostoso, minha experiência pessoal. Sozinho, eu não sei se eu teria mais coragem de fazer, né? Não teria coragem. Um outro detalhe é a questão mecânica. Quando você está acompanhado de alguém no desafio, você tem aquela possibilidade do outro estar com... Você se deparou com um problema na sua máquina, na sua moto, e o negócio parece que é assim, dá um branco, dá um negro, você não acha a solução, porque você fica preocupado. O outro chega com a solução. É muito interessante isso. Então, em dupla, em trio, é legal fazer. E um ajuda o outro, se apoia. Nós tivemos no nosso desafio, que fomos em 2 duplas, tivemos 2 problemas mecânicos. Um foi acidente, atropelamento, né? E o outro foi um problema mecânico. E foi possível solucionar, assim, com ideias mirabolantes. Deu tudo certo, um apoiou o outro, ninguém ficou para trás. Isso é interessante. Se tiver mais algum comentário aí, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, temos aí um minutinhos mais. Cara, só complementar o negócio da dupla aí, é interessante, porque assim, experiência própria. O meu eu estava pronto, tinha desenhado todo o roteiro, ia fazer sozinho, comentei em casa, a japonesa falou, não, sozinho você não vai. Eu falei, não, convidei o Soter estava lidando na moto, aí eu falei, não tem quem convidar. Daí ela falou, não, convide o Guto. O Guto, irmãozaço nosso aí, comprou a minha Tiger 2017 e tudo. Falei, não, então vou convidar o Guto. Se o Guto não topar, eu vou sozinho, tá? Que com o Guto me acerto tranquilo. Como eu já estava com o roteiro tudo pronto, liguei para o Guto, né? Falei, Guto, o que você vai fazer fim de semana? Ele, nada, não. Falei, então vamos dar uma volta de moto? Ele, não, então vamos. Falei, então depois eu te passo o roteiro aí, tá? Ele, não, beleza. Que maldade, hein? Mandei o roteiro, ele... Então, assim, mas o interessante da dupla é isso daí, que daí um incentiva o outro. Como eu já tinha feito todo o roteiro, só expliquei para ele como é que funcionava, né? E, olha, eu acho que sozinho não sei se eu conseguiria, tá? Mas, assim, por ter um te incentivando ali nas paradas, tudo, e a gente controlando o horário um do outro ali, a hora que um cansava um pouco, o outro puxava a fila, olha, eu acho que foi uma experiência muito, muito bacana aí, viu? Legal. Tive 12 tentativas, só na 13ª que deu certo. Vamos dar o prazo aí, então, mas se alguém mais quiser fazer alguma pergunta... Não, tá tranquilo? Avisar para o pessoal aí, para o pessoal que tiver curiosidade, na verdade, Ironbutt Brasil, com z.com.br, tem um site, tem muita coisa lá para pesquisar, e no canal lá do Ironbutt, lá no YouTube, tá? Eu tenho lá mais de 60 bate-papos que eu fiz durante esse ano todo aí, de Ironbutt aqui no Brasil. Tem muita informação, tem muita coisa interessante. Tem entrevista com o Caran aí da prova que ele fez, aí, que é bem legal. E dá para ter uma noção, dá para beber um pouco nessa fonte aí de várias pessoas que estão ali trazendo suas experiências, e o retorno que eu tenho de grande parte de pessoas do Brasil é que, nossa, depois que eu assisti o canal, me senti até mais motivado, achava que não era possível. O Eduardo 62 fez numa Lead 108,
fez 1.600 quilômetros em 23 horas e 45. Entendeu? Se o cara faz de lead, velho, qualquer moto dá para fazer. Então, depende, como eu te falei, depende muito da predisposição da pessoa, né? Dela querer enfrentar isso aí. Mas quem tem a ideia, planeja, executa, encaminha a documentação, quando chega, se alguém aqui me disser que recebeu, Zé, fiz tudo isso aí, recebi o certificado em casa e para mim, cara, não aconteceu nada. Tu não é humano ou tu tem um problema. Tá? De boa. Cada certificado que eu ainda recebo em casa, a sensação, a satisfação é forte, porque a gente sabe tudo que aconteceu, desde a elaboração da prova, do planejamento, da execução, o final da prova, tudo que acontece. Tudo pode acontecer numa prova. Pode ter a melhor moto do mundo, pode ter feito o melhor planejamento do mundo. Tudo pode acontecer. Então, cada prova é diferente uma da outra. E mesmo que faça 3 pessoas a mesma prova, essa prova não vai ser igual para os 3. Porque o propósito de cada um é que faz a diferença ao executar. Né? Se tu não tem propósito nenhum e for fazer 1.600, talvez tu até nem sinta nada. Se tem um propósito definido, se tu tem essa coisa, é diferente. Tem energia movida nisso aí, tem emoções que estão dentro disso aí, que só quem realmente se dispõe e executa um desafio desse é que vai... Eu não tive ninguém que disse, porra, que prova chata essa. Fiz tudo aquilo lá e chegou o certificado, e aí, cara, cadê a emoção? Meu, vai te consultar com alguém, porque tu tá com algum problema. Vai para o psicólogo, né? Não, alguma coisa. Não é desse mundo, pelo menos. E deixa eu contar uma coisa. Quando eu fiz quando eu recebi o primeiro certificado, o desafio deu certo. Quando eu fiz a primeira vez e eu consegui agora, ano passado, eu falei para todo mundo, consegui, muito obrigado, cheguei onde eu queria, tá bom, não preciso mais, estou satisfeito. Mas isso foi no dia que eu estava cansado. Passou uma semana, eu já estava planejando, junto com o grupo aqui, como é que nós vamos fazer o próximo desafio. Sim. Né? A gente fica motivado, não tem como não ficar. Deu certo o primeiro, eu vou para o mais difícil, vou para o próximo. É importante fazer uma prova mais técnica, uma prova mais difícil, até para testar isso. Tá? O Costa a Costa, para mim, foi algo assim, nossa, transformador, forte mesmo. É uma prova que exige muito. E outros desafios que o pessoal anda fazendo por aí, abrindo novos desafios no Brasil. Teve agora 5.000 quilômetros aí, 5.000 quilômetros em 60 horas, é isso? 5.060. 5.000 quilômetros em 60 horas. Entendeu? Então, são os desafios bem, bem fortes aí. E o pessoal está abrindo um leque de desafios aí bem interessante que a gente não fazia nem ideia que existia. Bacana. Zé Matos, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Meu querido coordenador adjunto, eu encerro a minha fala, fique à vontade aí. Meus irmãos, muito obrigado por terem participado. O irmão Cláudio aí, futuro irmão Cláudio, e a Isabel participaram juntos. Estamos aí, prazer enorme, muito obrigado pela oportunidade que a coordenação... Obrigado a todos. Me coloco à disposição de todos, e quem tenha dúvida ou queira alguma situação para uma prova aí, sempre coloco o meu número aí, todo mundo sabe aí no privado, não coloco publico sempre meu número, estou aberto para todos. Se hoje eu estou no Bodes do Asfalto, foi por ter ajudado muito Bodes durante 10, 12 anos aí no privado, sem ninguém fazer ideia que eu desempenhava essa função, e de certa maneira, não quero ser referência, mas acabei me misturando com esse povo aí, e hoje estou muito feliz. O Iron Butt me trouxe até aqui, e isso para mim é de uma felicidade muito grande, de fazer parte hoje do Bodes do Asfalto com todos vocês. Obrigado, Neglissoli, por ter participado aí com juntos. Jorge também, o Botega. Valeu, meu irmão. Valeu. Agradeço as instruções aí. Valeu, Tríplice fraterno abraço a todos os irmãos, hein? Obrigado. Eu passo o bastão aí ao chefe. Então, tá mais do que explicado aí, dito. Então, só temos a agradecer a disponibilidade tua aí, Caran, e do Zé Matos aí, por nos dar essa aula aí de Iron Butt, aí isso daí só serve para incentivar a gente a ir atrás de outros desafios aí. Isso aí. Será que o Guto, semana que vem, eu acho que está indo para Bahia. Ontem ele perguntou no grupo ali, até a questão, postou os mapas dele ali, tudo, já pediu dica, o pessoal de São Paulo, lá do interior de São Paulo, já estava dando as coordenadas para ele
para ele seguir. Ele até me chamou, mas como eu viajei há 2, 3 semanas atrás aí já, então essa eu vou ter que deixar para uma próxima. Mas em breve tô de volta no Iron Butt aí. Né? Obrigado a todos aí pelo tempo disponibilizado aí, o pessoal que nos acompanhou aí, João Botega, Cláudio, Isa vai bater, a Isabel vai bater a moça de 84 anos lá. A Isa é nova, então ela pode bater esse recorde aí, com certeza. Ela é Iron Garupa. Iron Garupa. O Iron Garupa tem Two and Up, a certificação para quem faz na carona, isso é importante comentar. Todos que fizerem na carona recebem certificado, tá? E no certificado, só na relação lá na lista mundial, vai do lado Passenger ou Pylon, né? Como fez na carona, certifica igual, ganha número de certificação, passa a ser um membro do Iron Butt por ter participado de uma hora, porque para mim é mais difícil na carona do que pilotando, velho. Eu não consigo. Eu jamais faria. Então é isso aí, chefe. Isso aí. Arno, deu por encerrada aí nossa reunião. Vou encerrar a gravação. Obrigado. Depois Valeu, vamos deixar. obrigadão. Boa noite a a todos todos aí, bom descanso e vamos fazer poeira aí, minha gente. É isso aí. Valeu, Obrigado abraço. pelo hino.